Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas à plataforma de ensino bíblico para mulheres da Academia de Mulheres Ellen White. Eu sou a pastora Ellen White, seja muito bem-vinda. Nós estamos na aula Cativeiros Espirituais e hoje nós vamos estudar sobre 7 tipos de cativeiros espirituais. Então fica aí. Não sai desse vídeo, não sai dessa aula, pega seu caderno, pega sua agenda e vem para fazer o estudo sobre as referências desse texto que nós vamos ver hoje. Eu tô te aguardando, vai lá, corre. Enquanto isso, dá um like nesse vídeo, curte esse vídeo, comenta nessa aula. Não sai daqui sem comentar, sem compartilhar com uma mulher de Deus. Seja água na vida de uma mulher. O primeiro cativeiro espiritual que nós vamos ver hoje são laços de morte. Você já ouviu o termo coração partido? Eu tenho convicção que você já deve ter ouvido esse termo coração partido. Exatamente isso. Existem momentos na nossa vida que nós estamos com o nosso coração partido por algo muito ruim que nos aconteceu, algo que nos fez chorar, algo que nos fez sofrer muito. E por essa razão a gente usa o termo dizendo: o meu coração está partido, ou seja, eu não suporto, não estou aguentando mais essa dor, isso está me matando, isso está me dilacerando por dentro. E é exatamente aqui que nós ficamos aprisionados no cativeiro de morte. Como assim, Ellen, num cativeiro de morte? Olha o que a palavra do Senhor fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Diz assim: mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tem sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então ouça bem algo que nós precisamos entender. Eu estou falando com você de Bíblia, estou falando com você do Novo Testamento, eu estou te falando de uma situação que é real. Porque muitas pessoas não acreditam em cativeiros, não acreditam que a gente fica aprisionada. Mas Isaías escreve que Jesus ele veio para libertar essas pessoas dos cativeiros, das prisões espirituais, tirar nossa alma desse lamaçal. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. Ou seja, a alma de Davi, a emoção de Davi, os sentimentos de Davi estão aprisionados por uma situação que lhe aconteceu. Então, laços de morte acontecem porque um episódio aconteceu na nossa vida tão ruim a ponto de aprisionar a nossa alma naquela situação e nós não conseguimos mais enxergar Deus em mais nada. Aconteceu uma vez que eu estava atendendo uma paciente e ela contou sobre o marido dela. Eles eram cristãos, ela é na verdade cristã, mas o marido dela, aconteceu um episódio na família dele, eles perderam a mãe, que era uma grande mulher de Deus, perderam essa mãe, eles oraram, fizeram campanhas, buscaram o Senhor, mas ela veio a óbito por causa de um câncer. Então, desde esse momento, esse homem parou de servir a Jesus porque ele deixou de acreditar em Jesus. Porque a situação partiu o coração dele a ponto de levar ele a um laço de morte e aprisionar sua alma no cativeiro. É tão real isso que existem situações que fazem com que a gente se sinta mesmo quebrantada a ponto da nossa alma ficar aprisionada. Mas hoje, mulheres, a palavra que o Senhor tem para a sua vida é que Jesus ele veio para nos libertar dessas cadeias, dessas prisões e libertar a nossa alma desse lugar. Porque a vontade do Senhor é que nós sejamos livres, porque Jesus ele veio, ele se entregou, morreu na cruz para nos libertar de todo e qualquer cativeiro espiritual. Amém? Segundo cativeiro espiritual, são poços de lama e perdição. Lembra quando Elias, ele destrói os profetas de Jezabel, os profetas de Baal? Então Jezabel persegue Elias e Elias foge. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 40, do versículo 1 ao 3. Deposita toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, olha, do poço de lama,
e assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. E em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Elias foge de Jezabel, foge por medo, não de morrer só por conta da sua vida, não. Elias tinha muito amor à palavra de Deus e ele acreditava que Jezabel tinha matado todos os outros profetas de Israel e que somente ele havia ficado. Então, por essa razão, Elias foge. E a alma de Elias vai para o poço de lama e de perdição, porque a alma dele está aprisionada naquela situação, temendo a morte por acreditar que ele era o único profeta que restava em Israel. Quantas vezes, mulheres, nós nos pegamos em situações de medo, em situações que a nossa alma realmente vai, assim como o Salmo 40 descreve, para um poço de lama. Porque nossos sentimentos estão completamente confusos, conturbados, o medo está nos aprisionando devido a uma situação que nos aconteceu e que fugiu do nosso controle. É porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas de dentro da nossa casa com a nossa força, com o nosso braço, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, e existem coisas que nós não poderíamos resolver. Existem coisas que são específicas para o Senhor fazer. Existem guerras que você não vai lutar. Existem guerras que são do próprio Deus e que nós não podemos colocar a nossa mão, porque o Senhor é que vai pelejar por nós nessa batalha. Então nós precisamos entender, Elias teme e então a alma de Elias é levada. Elias, em 1 Reis 19, ele foge e debaixo de um pé de zimbro, ele pede a morte, porque a sua alma está tão aprisionada que ele deseja morrer, porque ele teme pela sua vida, ele teme pelo que vai acontecer. Então, antes que uma mulher, sendo instrumento de Satanás, tire a sua vida, ele prefere que o próprio Deus tire a sua vida. Quantas vezes nós nos pegamos em situações como essas, de trazer sobre nós uma palavra de maldição, de fazer com que a nossa alma se apegue a uma situação, a um poço de lama, de perdição, a um poço de morte. Ouça bem, a palavra de Deus diz que nós não devemos morrer, pelo contrário, nós devemos viver para proclamar a palavra do Senhor. Quantas vezes nós trazemos maldições autoimpostas? Existe a aula sobre maldições autoimpostas, e você loguinho vai ser liberada para você essa aula de maldições autoimpostas que nós trazemos sobre a nossa própria vida, e você vai entender muita coisa nessa aula. Então, o segundo cativeiro são de poços de lama e de perdição, que o próprio Salmo descreve isso para nós, e hoje você vai sair desse poço de lama, você vai sair deste lugar que o Senhor não te colocou, você vai sair dessa situação que o teu Deus não quer para você, amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro cativeiro. O terceiro cativeiro é da terra do esquecimento, está em Salmos 88, versículo 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Forte isso, né, gente? Meu Deus, mulheres, como é forte essa palavra. Será sinal milagroso conhecido na região das trevas e tua justiça na dimensão do esquecimento. Contudo, eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Existem muitas pessoas que estão vivendo na terra do esquecimento, Lodebar. A gente vai lembrar, inclusive, de Mefibosete, que a palavra de Deus diz em 2 Samuel que Mefibosete está na terra do esquecimento. Mas aqui Davi está fazendo uma oração para tirar ele da terra do esquecimento, porque existem momentos da nossa vida que nós estamos esquecidos por muitas pessoas que nós amamos, e nós nos perguntamos, será que eles nos amam de verdade? Porque esqueceram de nós, não fazem uma ligação, não lembram de nós, não nos convidam para estar em família, não nos convidam para estar com os amigos, e verdadeiramente, mulheres, nos sentimos esquecidas.
Eu não sei se você já viveu essa situação ou se você nesse momento está vivendo essa situação de se sentir no esquecimento, no ostracismo. Esqueceram de mim. Só que não são pessoas de longe que esquecem de nós. São pessoas de perto, são aquelas que nós amamos, são aquelas que nós entregamos a nossa vida, são aquelas para quem nós nos gastamos e elas esquecem de nós por um momento da sua vida, talvez porque estejam passando por situações difíceis, ou talvez porque não consigam verbalizar aquilo que elas sentem, mas existem momentos que nós estamos esquecidas por muitas pessoas. Então o Salmo, ele continua falando, e a tua justiça, Senhor, na terra do esquecimento, ou seja, esqueceram de mim. Eu fiz tanto por essas pessoas e elas esqueceram de mim. Eu ajudei, eu auxiliei, eu me gastei e elas esqueceram de mim. Pessoa amada não te encontra. Aí talvez você esteja, mas o meu marido, o meu namorado, o meu noivo esqueceu da data do meu aniversário, esqueceu do nosso aniversário de casamento, esqueceu do nosso aniversário, quando nós nos encontramos, quando nós iniciamos o nosso namoro, esqueceu de algo tão importante. Quando o nosso chefe esquece da gente, esquece de tudo aquilo que nós estamos fazendo, do empenho que nós estamos nos gastando dentro da empresa, nós estamos dando a alma, dando o nosso coração para que aquilo venha crescer e ainda assim eles esquecem de algo tão importante como o trabalho que nós estamos fazendo. Não que alguém trabalhe buscando reconhecimento, mas o reconhecimento é algo necessário para que haja uma melhora e um aperfeiçoamento em tudo aquilo que é feito. Seu marido esquece de você, seu marido não te percebe, você não é percebida no ministério onde você está. Esse verdadeiramente é um cativeiro, o cativeiro do esquecimento. Só mulheres que nós precisamos entender uma coisa. Eu sei que talvez você esteja vivendo essa situação e talvez você vá até dizer assim, pastora, você está falando porque você não entende o momento que eu estou vivendo. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós nos gastamos por determinadas pessoas, mas ouça bem e preste atenção nisso. Quando você se entrega a alguém, quando você ama alguém, você ama porque esse é o sentimento que você tem dentro de você. Houve uma decisão da sua parte em se entregar, em fazer algo para alguém. Mas quando nós fazemos buscando receber, buscando retorno em tudo aquilo que nós fazemos, então nós não estamos fazendo com o nosso coração. Nós estamos fazendo para um reconhecimento. Existirão momentos na nossa vida que Deus vai nos levar para uma terra de esquecimento, porque Ele quer um tempo conosco. Então, existem cativeiros que eles são necessários para quê, pastora? Para ativar aquilo que o Senhor tem contigo. Talvez esse cativeiro que você está vivendo hoje do esquecimento, ele não veio para te matar, ele não veio para te paralisar. Seu marido não te esqueceu. Foi Deus que permitiu essa situação, seu chefe não te esqueceu, foi Deus que permitiu essa situação, a sua mãe não te esqueceu, é Deus que está permitindo essa situação em que você viva numa terra de esquecimento momentânea, para que a presença do Senhor venha a ser convocada para estar contigo. O Espírito de Deus, ele não vem. Ele não é intruso, ele vem quando você chama por ele. Então hoje talvez seja um bom momento para você chamar a presença do Espírito Santo, já que você está se sentindo tão esquecida. Existem momentos em que o ostracismo não é algo ruim. Esse cativeiro não veio para te destruir, ele veio para levantar você. E aí a honra não vai ser do seu chefe, a honra não vai ser do seu marido, porque talvez você esteja dizendo, meu marido precisa me levantar dessa situação que eu estou vivendo. Eu estou vivendo nesse cativeiro de dependência do meu marido. Eu só estou bem quando meu marido está perto, eu só estou bem emocionalmente quando meu marido me dá uma palavra, eu só me levanto quando ele está aqui, eu só consigo me movimentar através da palavra dele. Você está vivendo um tempo de dependência emocional do seu marido.
Um tempo de dependência, de validação alheia. Você não é isso. O Senhor tem muito mais para você. E Ele quer que você se levante. Lembra quando Agar, em Gênesis capítulo 16, a palavra de Deus diz que Agar está no deserto com Ismael, só com pão e água. A água acabou. Então Agar se desespera, não por ela somente, mas pelo seu filho. Então a Bíblia diz que ela deixa o menino uma distância de um tiro de flecha. Essa é uma medida, inclusive, bem difícil de se achar na Bíblia. Essa é a primeira vez que essa medida aparece na palavra de Deus. Agar deixa Ismael a um tiro de flecha. Presta atenção, nada na nossa vida é por um acaso. E ela vai chorar. E o menino tá ali porque longe, a um tiro de flecha, porque ela não quer ver o seu filho morrer. E a palavra de Deus diz então que o Senhor, o anjo do Senhor aparece para Agar e diz: Agar, levanta-te. Agar, a palavra primeiro que é usada é, olha o que o anjo do Senhor diz para Agar: Agar, ergue-te. A palavra erguer-se significa levantar-se sem o apoio de nada. Nada, nem um móvel, nem uma pedra, nem uma árvore. Agar tinha que se sustentar para ficar de pé. Deus estava dizendo: levante-se, erga-se com força que está dentro de você. Você não vai precisar de ninguém para se levantar, porque o próprio Deus aqui vai te levantar. Então Agar se ergue, a Bíblia diz: ergue-te e levanta o menino. Então, erguer-se significa levantar com sua própria força. Erguer-se significa levantar com sua própria força. Escreve isso. E levantar significa que precisa do apoio de alguém. Então, o anjo diz para ela: ergue-te e levanta o menino, porque eu farei dele uma grande nação. E a palavra de Deus finaliza esse texto dizendo que Ismael se tornou flecheiro no deserto. A terra de esquecimento de Agar foi o deserto. Esquecida por Abraão, esquecida por Sara, esquecida por todos aqueles que um dia ela ajudou, que um dia ela auxiliou. Mas o Senhor tinha um propósito naquele lugar. O Senhor tinha um propósito naquele deserto. Talvez esse deserto que você esteja vivendo tenha um propósito, tem algo por trás dele. Não é uma terra somente do esquecimento, é uma terra do esquecimento proposital. Amém? Glória seja dada ao nome do Eterno. O quarto cativeiro que nós vamos ver é o cativeiro da inferioridade. E nós vamos fazer uma menção de uma passagem muito conhecida para você. Eu sei que você ama essa passagem. Abre comigo sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. E vamos fazer menção no primeiro texto logo, né? No verso de número 11. E depois a gente começa a passear nesse texto. Vem comigo. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Vamos para o verso de número 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Aqui nós vemos muito claramente a inferioridade que Gideão sente. Gideão fazia parte de um clã, ou seja, de uma tribo pequena, que descendeu, inclusive, de José, do filho de Jacó. José tem Efraim e Manassés, então a Bíblia está nos dizendo que Gideão é filho de Joás, pertencente à tribo de Manassés, uma tribo que não era grande. Mas a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor, e essa palavra anjo está com letra A maiúscula. Anjo do Senhor se refere a um momento em que o próprio Jesus está ali. Então é Jesus que está ali falando com Gideão. E o que nós vamos ver nesse texto é que o anjo chega afirmando:
O Senhor está contigo, valente guerreiro, afirmando uma identidade para Gideão, dizendo que ele é valente, ele é guerreiro. Por quê? Porque Jesus já sabia como Gideão se sentia. Mulher, então todas as vezes que Jesus vai falar com você, ele chega afirmando algo que você ainda não é no mundo real, mas você já é no mundo espiritual. O cativeiro espiritual que Gideão vivia era o cativeiro da inferioridade. Ele se sentia pequeno, ele se sentia inferior, ele se sentia insignificante. Mas o anjo, ou seja, Jesus chega afirmando: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Ele ainda não era valente nem guerreiro, ele se sentia fraco e pequeno, mas o Senhor já chega dizendo quem ele é no futuro. Então o que Deus está falando para você hoje é quem você já é no futuro. O Senhor está dizendo: você é uma grande mulher, eu farei de você uma grande nação, você viajará o mundo, você ajudará mulheres a se levantarem, mulheres a ficarem de pé, você será uma auxiliadora idônea. Você pode não ser hoje, mas o que o Senhor já está falando já aconteceu no mundo espiritual. É isso que nós precisamos entender. O que Deus fala hoje conosco, ainda nós não estamos enxergando. Olha o que Jesus disse para Simão: Simão, o que eu faço hoje você não consegue compreender, mas amanhã você entenderá. Porque Simão naquele momento ainda não era o homem que Jesus veio para transformar, ele estava em um processo. Então Jesus chega afirmando, o anjo do Senhor chega afirmando quem Gideão é, porque Gideão se sentia pequeno e inferior. E aí então eles começam a ter um diálogo, porque a palavra de Deus diz que o tempo que eles estão vivendo é um tempo de muita dor, de perseguição. Os midianitas roubavam toda a colheita do povo de Deus. Eles chegavam lá, eles não impediam que eles plantassem. Eles não impediam, mas eles iam lá e roubavam a colheita, o tempo da celebração. Talvez o que o inimigo esteja fazendo hoje seja roubando a sua colheita. Por isso que a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. O tanque era um lugar para prensar uvas. A gente malhava trigo, a gente não, né? Eles malhavam trigo na eira, no lugar aberto, num lugar onde era visto que tivesse ventilação. Mas Gideão estava se escondendo para que aquele alimento, aquele trigo não fosse roubado pelos midianitas. E então ele está malhando o trigo no tanque de prensar uvas. Até aí tudo ok? Por quê? Presta atenção, nós estamos falando de cativeiro espiritual. Ele está oprimido espiritualmente pela inferioridade que ele sente. Então no verso 15, ele começa a dizer quem ele é de verdade. Ele fala claramente, ele diz: ai de mim, meu Senhor, por quê? Porque Deus fala no verso 14, o anjo disse para ele assim: então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou. Ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contam quando afirmam que Yahvé fez subir e sair do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão diz, o verso 15 que nós fizemos menção, diz assim: ai de mim, meu Senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? O meu clã é o menor da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Sabe, mulheres, existem momentos na nossa vida que nós nos enxergamos tão pequenas. Existem momentos na nossa vida que nós nos enxergamos pequenas demais diante daquilo que o Senhor confiou a nós. Com Gideão não foi diferente, eu sei que com você também não é diferente. Eu sei que existem coisas que o Senhor tem confiado a você e você olha para você. Quantas vezes eu me senti assim, incapacitada, impossibilitada, pequena, insignificante diante de tantas pessoas que poderiam fazer muito mais.
que são muito maiores do que eu. Mas o que é importante nós falarmos e ressaltar aqui é que Jesus, que Deus não vê como nós vemos. Deus não olha para esse exterior aqui, Deus olha para dentro, para o coração, para a intenção. Então, quando Gideão está dizendo, ele está trazendo a memória daquele anjo, o que aconteceu com o povo de Israel. Se é verdade que o Senhor está conosco, por que nos sobreveio essa calamidade? Porque nós somos oprimidos pelos midianitas. Então, o anjo diz para ele: vai nessa tua força, porque você vai libertar o povo de Israel. Ouça bem, Gideão estava aprisionado na sua inferioridade, mas Deus escolheu ele para ser o libertador. Mas antes, o anjo vai lá para libertar Gideão da sua inferioridade. Deus não vai nos deixar viver assim, nessa inferioridade. Antes de nós nos tornarmos libertadoras, Ele vai nos libertar. Ele libertou Gideão da inferioridade que Gideão sentia para tornar Gideão libertador de Israel. Ouça, o que Deus vai fazer na sua vida antes de você ser instrumento para outras vidas, o Senhor vai fazer em você. Primeiro é em você e depois através de você. Amém? Deus seja louvado. O quinto cativeiro que nós vamos ver está em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Então, o quinto cativeiro é cativeiro da amargura. Olha o que Hebreus diz. A carta anônima aos Hebreus fala: vigiem para que ninguém seja excluído da graça de Deus, através da raiz de amargura que brota no coração de alguém, e essa pessoa contamina todo o ambiente. Meu Deus, pastora, que poderoso é isso que você está dizendo. Você está dizendo então que a amargura que eu sinto pode contaminar o ambiente? Sim, pode contaminar o ambiente inteiro. Pode contaminar muitas pessoas que estão ali. E essas pessoas contaminarem outras pessoas. Por quê? Porque quando nós estamos amarguradas, nós tendenciamos a enxergar tudo de forma muito negativa. E nós começamos a jorrar em cima de pessoas, as nossas dores, as nossas mágoas. E nós contaminamos as pessoas falando mal de outras, instigando a outras, disseminando contenda, disseminando fofoca. E através disso, dessa raiz, olha só o que a palavra de Deus diz, que a amargura é uma raiz. Se você não sabia disso, está sabendo agora. A amargura é uma raiz, então, ela está profunda e veio através de outros sentimentos. E a palavra, então, que o Senhor tem para nós, para a gente entender isso, eu quero então te dizer que a amargura é um sentimento que demonstra a falta de um espírito de reconciliação e ressentimento intensos que podem ser verificados pelas nossas atitudes. A amargura entrou em Gênesis a primeira vez no capítulo 26, no verso de número 34 e 35, por causa de uma escolha errada. Uau! Você sabia que a amargura entrou a primeira vez no verso de número 20, no capítulo de número 26 do livro do Gênesis? Em quem, pastora? Em Rebeca. Rebeca se tornou uma mulher amargurada por causa da má escolha de Esaú. Esaú se casa, escolhe mulheres hititas para ele se casar. Ele foge de tudo aquilo que o seu pai havia aconselhado. Lembra quando Abraão, ele pede para que o seu servo Eliezer vá até a família dele, escolha uma mulher para casar com Isaac? Então, era para acontecer a mesma coisa com Esaú, mas Esaú vai na contramão disso e ele escolhe mulheres hititas para se casar.
A palavra de Deus diz então que a amargura entrou no coração de Rebeca e Rebeca se tornou uma mulher amargurada. Nós acabamos de ler Hebreus, a amargura é um sentimento enraizado em profundidade e ele contamina muitas outras pessoas. Então nós devemos guardar o nosso coração e nos libertar desse cativeiro que nos aprisiona de forma tão profunda, a ponto de nos fazer enxergar as coisas de forma tão obscura. Rebeca se tornou amargurada. A Bíblia diz que os seus dias foram de peso e essa mulher perdeu a vontade de viver. E nós vamos ver nas aulas que vai falar sobre maldição autoimposta, o que foi que aconteceu com Rebeca. Não perde. Vamos lá então, mulheres, prosseguir a nossa aula. O sexto cativeiro espiritual meu Deus, é muito forte, a inveja. Vamos ler então Provérbios capítulo 24, verso de número 1. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Quantas vezes, mulheres, a inveja tem paralisado o chamado, a vida, o casamento, a profissão, a carreira de muitas pessoas. Por quê? Eles param de olhar elas, né? Param de olhar para si, para aquilo que elas estão fazendo, construindo, e começam a olhar para o outro, para aquelas outras pessoas. E aí então elas paralisam nessa inveja. A inveja é um cativeiro que nos aprisiona. Por quê? Olha o que o provérbio disse: porque nós estamos olhando para o lugar errado. Tampouco queira caminhar na companhia deles. Porque muitas pessoas desejam caminhar com pessoas relevantes, com pessoas que são economicamente abastadas, reconhecidas, relevantes na sociedade, de muita influência. Desejam, almejam sentar-se na mesa dessas pessoas, porque elas também terão reconhecimento. Só que Provérbios nos aconselha algo muito poderoso. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, o verso de número 3 e 4, eu vou fazer menção com você só para a gente explicitar aquilo que Deus quer falar. Anota aí, verso 3 e 4. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é seguida segundo a piedade, é arrogante, nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras, dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. O que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, as pessoas que usam a palavra de Deus para se beneficiar são pessoas arrogantes, são presunçosas, eles geram cobiças, eles são invejosos. O que eles querem é para benefício próprio. Sim, a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu trabalho, ok? Mas nós não devemos colocar preço na palavra de Deus. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus não tem preço, ela é inegociável. Nós fomos chamados como Ministério da Palavra, o Ministério do Ensino, e isso precisa ser compreendido, que quando eu, por exemplo, quando vou ministrar em algumas igrejas, eu não estipulo um valor. Eu deixo que aquela igreja oferte segundo as suas condições. Mas também nós não podemos deixar com que as pessoas não nos honrem, porque existem pessoas que só querem ser honradas e não honram as outras pessoas, e a inveja do ministério de outra pessoa é um cativeiro espiritual que faz com que brote muitas coisas ruins ali. O apóstolo Paulo diz que vai surgir falta de impiedade, que vai surgir naquele lugar invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, um suspeitando do outro. Ah, ganhou mais dinheiro. Ah, tá pegando mais dinheiro, tá usando a palavra de Deus para se beneficiar e tantas outras coisas. Então a inveja é um sentimento paralisador. E o que Provérbios vai nos ensinar e que nós precisamos frisar na nossa mente é que nós não podemos e não devemos desejar andar com essas pessoas só porque elas possuem uma situação financeira
ou elas são muito mais relevantes do que nós. Nós devemos deixar que Deus, ele abre as portas. Deus é um Deus que abre as portas. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que quando quer nos conecta a outras pessoas, quando o propósito é muito maior do que aquilo que eu estou sentindo. O 7º e último cativeiro espiritual é o ciúme. Isso mesmo, o ciúme. E que ciúmes são esses, pastora? Eu não vou falar do ciúme de homem e mulher, ciúme através da relação sexual, através do amor eros. Eu vou falar do ciúme através de ministérios, através de vida espiritual. Existem muitas pessoas que têm ciúme da sua vida espiritual, do teu ministério, daquilo que você carrega. 1 Coríntios, capítulo de número 3, esse é um relato clássico que todo mundo geralmente usa isso aqui para falar sobre algo que é muito maior do que nós, que não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Deus decidiu fazer através de nós. O verso de número 3 diz assim: porque ainda são carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Isso é uma pergunta muito forte. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu estou fazendo questão, meninas, de ler com vocês aqui na Bíblia, para que a gente entenda muito bem o que Deus quer falar conosco. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer? E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta e nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. E nós vamos ver aqui no livro de Atos, no capítulo de número 5, o verso 17, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados por grande inveja. Então, a inveja é um sentimento que vai atrair o ciúme. Por quê? Porque eles estavam com ciúme daquilo que Paulo estava fazendo, daquilo que Deus havia colocado dentro de Paulo. Essa discussão aqui é clássica, de quem era o maior. Quem era o maior? O que plantou? Não, eu sou maior porque eu ganhei você para Cristo. A sua fé veio através de mim. E o Senhor nos chamou para isso. Se nós não estivermos aqui cumprindo o ID do que vale nós estarmos aqui. Mas ouça bem, o ciúme é um cativeiro espiritual. E ciúme da vida espiritual é um cativeiro espiritual terrível. Como assim, Helena? Porque muitas pessoas olham, por exemplo, para grandes pastores, grandes líderes que arrebanham multidões e pensam assim: por que eu não estou vivendo isso? Eu sou tão mais influente, eu sou tão mais inteligente, eu estudei tanto, eu busquei tanto, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com um tempo determinado por Deus para aquilo que o céu quer fazer. Quem o Senhor escolheu não depende de capacidade humana, depende daquilo que Deus produziu dentro dessa pessoa e ela vai ser usada para um tempo, para um povo e para um lugar específico. Nós precisamos ter essa compreensão para que nós caminhemos em liberdade em Cristo, entendendo que um pode ser maior do que eu, porém isso não diminui o que Deus tem comigo. Mas os fariseus estavam com inveja daquilo que Paulo estava fazendo, porque quando Paulo falava, ele arrebanhava uma multidão, e as multidões, elas prestavam atenção naquilo que Paulo estava falando, naquilo que Paulo estava dizendo, naquilo que o Senhor estava fazendo através da vida de Paulo. Mulheres, o que nós precisamos entender é que nem o que planta
nem o que rega são importantes, mas Cristo é importante, porque tanto faz eu ter ganhado como alguém está discipulando, mas quem dará o crescimento disso é Cristo. E nós precisamos sair dessa prisão que segura a nossa alma, que nos deixa incapacitadas a ponto de não conseguirmos nos mover por conta do ciúme que nós temos do ministério de uma outra irmã, de uma outra mulher. Mulheres, nós mulheres devemos nos amparar e não nos comparar. Nós devemos nos ajudar. Quando Jesus ele morreu, a palavra de Deus diz que em João capítulo 20, Maria está ali com as outras mulheres para fazer a limpeza do corpo de Jesus. Ela se programou, ela acordou cedo, ela buscou o melhor para fazer para Cristo, para o seu Senhor, aquele que a libertou. E aí quando ela está ali, a pedra está removida, Jesus não está no túmulo, Maria não tem coragem de olhar dentro e começa a chorar do lado de fora. A palavra de Deus então diz que aquele anjo estava ali no jardim e perguntou: por que você chora e procura entre os mortos aquele que está vivo? Sabe, naquele momento Jesus ele fala com ela, ainda não no seu corpo, mas ele disse para ela: vai e avisa os meus irmãos que eu estou vivo. Ele chamou uma mulher. Então, mulheres, esse é o tempo que o Senhor nos chamou, que nos levantou, que nos comissionou. Nós devemos nos unir, nos amparar, compreendendo que nós não podemos ter inveja do ministério uma das outras, porque aquilo que eu tenho você não tem, aquilo que eu carrego você não carrega, mas o que nós temos pode se unir e ajudar o reino de Deus a crescer, a se expandir. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que as cadeias serão quebradas, que assim como disse Davi, ele disse: Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu possa glorificar o teu nome. Eu quero declarar sobre a sua vida cadeias quebradas agora. Cadeias que aprisionam você em todos esses sentimentos que você está vivendo, que sejam quebradas agora para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu desautorizo todo espírito que tem te aprisionado e tem te mantido encarcerada nesse sentimento. O Senhor te chamou para ser livre e o Senhor deu o seu único filho para morrer, para nos libertar de toda a cadeia, de toda a prisão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele veio para quebrar as cadeias e hoje você pode ser livre. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa ser livre, liberta através dessa aula. Diga: eu não aceito, não permito, eu desautorizo todo o cativeiro espiritual que eu estava, eu não estou mais, porque o Senhor veio para quebrar todas as prisões que me mantinham aprisionadas no mundo espiritual das trevas. Eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado na sua vida, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.